Olá, eu sou a Carol E eu sou a Júlia. e nós estamos aqui para a terceira etapa do Desafio Assistente Social OND. Hoje a gente vai abordar sobre o serviço social e os aparatos legais, né? E o desafio do dia é elencar dentro da lei que regulamenta a nossa profissão, né? A Lei 8.662, dentro das nossas competências, atribuições, né? O que você quer executar, né? Baseado na lei. Bom, de acordo com a Lei 8.662, no seu artigo 1º, é livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas, as condições que a lei estabelece. O que significa isso? Significa que o serviço social é uma profissão, assistente social é um profissional liberal. O que é o profissional liberal? A gente tem um pouco de dificuldade, de estabelecer parâmetros para isso, então a gente pode observar advogados, psicólogos, são profissionais também liberais. Você vai responder diretamente a um conselho, mas é livre o exercício, contando que sejam observados os estabelecimentos da lei que regulamenta a profissão, que no nosso caso é a Lei 8.662. Hoje o desafio do dia é sobre o serviço social e os aparatos legais, né? Onde a gente vai propor que vocês, dentro da lei que regulamenta a nossa profissão, a Lei 8.662, dentro das competências, das atribuições que a gente tem regulamentada pela lei, o que você gostaria de exercer, né, baseado nesse suporte da lei. A gente sabe que é uma dúvida sobre a legalidade de trabalhar de forma autônoma como assistente social, né? Se há alguma diferença da atuação dentro dos outros âmbitos, né? Terceiro setor, seletista, funcionalismo público, né? E essa pauta raramente ela é abordada durante a graduação. Na segunda etapa, né? Na última etapa que a gente abordou, a gente falou sobre o que a graduação não nos conta, né? Que a gente só descobre depois que começa a prática profissional. E esta é uma dúvida que muitas vezes é levantada depois que a gente se forma, porque a gente não sabe se é legal, né, exercer como assistente social autônoma, não. E também a gente, mesmo que inconscientemente, a gente ainda carrega o peso do assistencialismo, né, da caridade, do voluntariado, e é evidente que a linha histórica, né, da profissão ainda nos faz enxergar o trabalho autônomo como assistente social de forma improvável, né. É uma realidade muito longe porque a gente se questiona, né, como que eu vou cobrar para um atendimento social, né, se eu vou atuar em um escritório, por exemplo, quem vai pagar pelos meus serviços? Eu vou atender alguém que precisa, por exemplo, de um BPC e eu vou ter coragem de cobrar por esse serviço, né? E eu só posso oferecer consultoria, assessoria, palestra. Como é que funciona isso, né? Então, são dúvidas que geram e a gente fica com receio de estar, de repente, indo contra a regulamentação profissional, né? Contra o nosso código de ética, contra a própria categoria profissional, né? E a gente acaba perdendo a coragem ou até mesmo por não saber, né, cria-se essa insegurança de atender a própria população, né, que necessita desse serviço. E a gente sabe que dentro dos espaços que oferecem esse serviço de forma gratuita, assim como a Defensoria Pública, por exemplo, né, que é o serviço de advocacia, que também é ofertado de forma gratuita, né, a burocracia e a demora, né, a morosidade para esse tipo de atendimento, né. Então, é por isso que existe também a possibilidade de atuação, né, de fazer todas as articulações né, de forma autônoma, né? Bom, agora a gente deixando claro, exemplificado em forma da lei, por exemplo, na Lei 8.662, no seu artigo 4, nós temos as competências do assistente social. Elas são elencadas em 11, em especial a gente quer chamar a atenção para o parágrafo 3º, que é competência do assistente social, é encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos e grupos e a população. O que significa? Significa que na forma da lei, eu exercendo a profissão de assistente social, eu posso encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população.
não está especificando em nenhum lugar que eu tenho que estar ligada a alguma instituição, né? Bom, a gente tem, né, no parágrafo 5º, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer uso dos mesmos no atendimento na defesa dos seus direitos, né? Que seria essa orientação mesmo de identificar a demanda, de fazer uma escuta especializada e direcionar, né, a rede, encaminhar e tomar essas providências como profissional. Trouxe, né, esmiuçando um pouquinho aí sobre a lei da regulamentação da profissão. Em nenhum momento da lei, né, a lei completa, em nenhuma parte dela você vai encontrar, né, dela direcionando, né, esses aparatos para assistente social, não sei na onde, assistente social no terceiro setor, assistente social no funcionalismo público. Não existe, né? A lei que regulamenta a profissão, ponto. Onde quer que ela esteja, onde quer que seja a forma de atuação desse profissional, né? Essa lei é usada como parâmetro, né? Então a gente gosta de dar ênfase nessa questão justamente por isso, porque muita gente fala que a gente tá cometendo erros, né, fazendo o que a própria lei, né, nos diz para fazer, né? Independente de onde você esteja, esses são as diretrizes, né? Esses são os caminhos que a lei nos propõe na atuação. Qual é a diferença do profissional liberal e do profissional autônomo, né? Embora a gente fale atuar assistente social de forma autônoma, né, existe uma diferença nos termos e até nessas questões legais mesmo, né? O profissional liberal, ele é basicamente um profissional que atua sem vínculo empregatício, né, sem necessidade de registro, mas precisa estar registrado em uma ordem ou conselho profissional, como a Carol citou, né, lá no comecinho, né. No caso dos assistentes sociais, né, é necessário que a gente esteja regular junto ao CRES. A diferença entre o trabalhador autônomo e o trabalhador liberal que ao contrário do profissional liberal, o trabalhador autônomo não precisa ter uma qualificação para realizar suas atividades, né? O profissional liberal é qualquer profissional, né, que tenha que ter uma qualificação profissional e esteja vinculado a algum conselho, né, de regulamentação. Nós obrigatoriamente temos que respeitar os princípios éticos do Código de Ética, nós temos um norte para seguir, né? Nós temos orientação, se a gente precisar, tiver alguma dúvida quanto à legislação, nós temos lugar para buscar embasamento, né? Então, sempre atentos à lei que regulamenta a profissão e ao Código de Ética. E quando a gente está designando, né, está se referindo ao assistente social autônomo, a gente está falando da autonomia, né, no sentido literal da palavra, não do exercício como profissional autônomo, né. Autonomia nada mais né, do que a pessoa seguir determinar suas próprias normas, suas condutas, né, sem imposição de qualquer outro indivíduo, né, ou instituição. Então, quando a gente fala de assistente social autônomo, a gente está falando de profissionais com autonomia, né, livre exercício profissional, devidamente registrado, né, no seu conselho de classe. Eu determino os horários que eu vou atender, aonde eu vou atender, mas o meu conselho, ele me dá o norte de que eu tenho que ter um local adequado, chaveado para guardar os meus arquivos, né? Que eu tenho que respeitar o sigilo profissional. Essas são as coisinhas que são adendos, né, ao profissional liberal, que nós somos ligados a um conselho. Bom, então fazendo um apanhado geral, né, sobre a Lei 8.662, mais precisamente o artigo 1º, o 4º e o 5º, né, que vai falar sobre essa atuação profissional, onde o artigo 1º prevê o livre exercício da profissão, né, em todo o território nacional. O artigo 4, ele vai abordar sobre as competências profissionais, né, como a Carol disse, no total sendo 11. E no artigo 5º discorre sobre as 13 atribuições privativas da nossa profissão, né. Sendo assim, fica muito evidente, depois que a gente lê essa lei, a gente tira um peso das nossas costas, assim, que é surreal, assim. Eu fiquei me questionando, eu falei, gente, eu tenho certeza que, obviamente, em algum momento da graduação a gente passou por essa lei, mas a gente não se apega aos detalhes, né? E depois que você lê e que você entende isso, você pega ela mais esmiuçada, que você estuda ela mesmo, você tira um peso, né? Porque ela detalha muito bem, assim, as nossas competências, as nossas atribuições privativas, né, da categoria profissional.
e em nenhum momento ela cita, né, que isso deve ser executado exclusivamente no funcionalismo público, terceiro setor ou qualquer outro lugar, né, qualquer espaço, né. É simplesmente a lei que regulamenta a profissão onde quer que ela esteja, né. Portanto, independente da vinculação trabalhista que tal profissional, qualquer profissional tenha, né, a gente tá amparado por essa lei. E outras, né, se a gente for pesquisar, mas a gente só tem a lei de regulamentação da profissão, né, e outras leis, enfim, aonde mais vai falar sobre isso, né? Falando também um pouquinho de outras leis, a gente fala da nossa principal, né, que é a Constituição Federal, que ela vai falar sobre um dos fundamentos, né, que trata no inciso 4, ela aborda sobre a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho, né. Depois, no artigo 5º, ela prevê que todos são iguais, né, perante a lei, né. No inciso 2, ela destaca que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, né, em virtude da lei, né. Desta forma, se nada nos impede legalmente, né, de atuar como assistente social, independente do âmbito que a gente está inserido, né, da gente ser um profissional autônomo, nesse caso, e a gente tem uma lei que nos regulamenta, né, que regulamenta a profissão, né, ela dá todo o aparato legal que a gente precisa e a gente fica seguro, né, para poder atuar, seja lá no âmbito que for, né. No inciso 13º também, do artigo 5º, enfatiza desde que atenda às qualificações profissionais, né, estabelecidas por lei, é livre o exercício de qualquer profissão. Então, assim, gente, se a gente for esmiuçando, vai ter outras citações que vai falar sobre as formas, né, de livre iniciativa, né, da dignidade, do princípio da atividade econômica fundada na valorização do trabalho humano. Se eu não me engano, lá no fim do artigo 170 vai falar um pouco sobre isso, né, que fala sobre os ditames da justiça social, né, que é o princípio da atividade econômica. Quando a gente fala de trabalho em Marx, o trabalho ele é visto como um ser fundante, como fundante do ser social, né? Nós precisamos, durante o trabalho que a gente vai colocar, né, a praxis, e a gente tem que pensar sobre... Quando a gente falou de autoestima, por exemplo, a gente pensa que muitos assistentes sociais que não estão exercendo a profissão, porque acreditam que a gente tem que estar ligado a alguma instituição, né? Estão com a autoestima profissional abalada, não estão se sentindo parte de algo, porque o trabalho ele é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, nós temos o direito de nos sentir pessoas e assistentes sociais que fazem parte desse todo, né? Nós estamos ligados nesse código de ética, nós estamos ligados ao conselho e nós temos o direito de exercer a nossa profissão. Bom, né, a gente já falou sobre a lei de regulamento da profissão, a gente já citou também a Constituição Federal, né, e agora eu quero citar também a CLT, né, no artigo 442b fala sobre a contratação, né, de profissionais autônomos de caráter exclusivo ou não, né. O que é isso? Quer dizer que o profissional ele pode ser tanto autônomo, né, só exercer a função como autônoma ou, né, ter esse duplo vínculo, né, como autônomo e seletista, né, concursado, enfim, né, se não for um concurso que precisa de dedicação exclusiva, né, claro. Então, a própria CLT fala, né, sobre a contratação de profissionais autônomos. Outra questão que as pessoas, né, surge muito a dúvida é como que eu vou gerar, né, um recibo dos serviços que eu for ofertar, né. Esse recibo do profissional autônomo, ele tem uma sigla aí, tem um nome mais específico, que é o RPA, né, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, né, um recibo específico para os profissionais que atuam, né, desse formato. Então, há lá, né, as normas, a formatação e a maneira correta de preencher esse recibo, né, quando você é um profissional liberal ou profissional autônomo. Em relação à precificação também, a gente tem, né, a nossa tabela instituída pelo Cefes, né, com a nossa hora técnica para nível né, graduado, especializado, pós, mestrado, doutorado e etc, né, tem lá essa escala dentro dela, né. Outra dúvida muito pertinente eu preciso ter um tempo de carreira profissional para atuar de forma autônoma, eu posso formar e já começar a atuar de forma autônoma, né? Não há nenhuma norma que institui esses critérios de carga mínima, né, de atuação.
A não ser quando você quer trabalhar como perito, algumas dessas funções pode ser que eles peçam, né? Eles, na verdade, não é nem uma norma, né? São requisitos, né, de atuação. Mas falando em lei, em normas e aparatos legais, não tem nada que institui, né, esse período mínimo para atuação de forma autônoma como assistente social, né? E, por fim, uma dúvida também muito pertinente que a gente recebe muito é como eu vou me referir, né, às pessoas que procurar o meu serviço de forma autônoma, né? Porque a gente tem o hábito nos locais que a gente trabalha, né, de ser o usuário, os atendidos, né? E aí as pessoas falam, mas eu vou ficar confortável, né, de tratar desse jeito? Eu chamo de cliente, eu chamo de usuário, eu chamo de atendido. Gente, isso também não tem nada que vai determinar, né, como que é a forma que nós vamos referir essas pessoas. Eu acho que para não ter erro nenhum, né, e ninguém peca por isso, chamar a pessoa pelo nome mesmo, né, como ela gostaria de ser chamada, né. E aí fica a critério de cada um mesmo, se você quiser né, se destinar essa pessoa como demandatário de serviço, como cliente, como usuário, beneficiário, atendido, Sr. João, Dona Maria, né? Fica a critério do profissional, mas o que não tem erro nenhum, e a gente sabe que a gente nunca peca, né? É chamar a pessoa da maneira que ela gosta de ser chamada e reconhecida. Ficamos por aqui nessa etapa. Qualquer dúvida pode mandar pra gente no grupo e vamos mandar a atividade junto com o link do vídeo. O desafio de hoje, né, lembrando que é dentro da lei que regulamenta a nossa profissão, Lei 8.662, né, elenca lá, dentro das nossas atribuições e competências, né, qual serviço que você quer oferecer dentro do que está previsto lá na lei, esmiuça isso, né, faz os esqueletinhos do serviço que você quer oferecer, né, tendo a lei como amparo, né, e, gente, pega essa leizinha, coloca no celular, no computador, imprime, porque ela tem que ser meio que nosso livrinho de cabeceira pra gente ter isso na ponta da língua quando a gente for questionado, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho técnico, a gente é digno de remuneração pelo trabalho que a gente executa, né? Como qualquer outro profissional, seja ele liberal ou com algum vínculo, né? Não existe nenhum tipo de proibição de atuação de forma autônoma, né? Então a gente precisa ter isso muito claro. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o serviço social é um campo infinito e ele cabe em qualquer lugar, né? A gente tem o amparo legal para essa atuação e a gente não tem que ter medo disso, não tem que ter vergonha, não tem que se sentir culpado, né? Por fazer o que a gente tem que fazer, né? Profissionalmente. Então a gente fica por aqui hoje, né? Obrigada por mais essa etapa. Nosso encontro presencial vai acontecer. E aí a gente pode discutir também essas questões e as outras 2 etapas do desafio que já aconteceu, né? Mais uma vez, esse desafio não é pra mim, não é pra Carol, é pra vocês mesmo, né? Então pega essa lei, esmiuça, né? Desenha os serviços que você quer oferecer, que eu tenho certeza que vai clarear muito e vai te tirar um peso muito grande. Até logo, gente, se cuidem e até mais. Até logo, ao infinito.